Salve, salve, devoto! É, rapaz, chegou aí o Rap Show com as notícias do Galo e olha aí, ó, Peter Grip vai comprar parte da SAF do Galo e essa bomba que caiu na CBF, hein? Kender Paz liberado e o Franco pode parar na Liga Americana. Bora falar disso pra você no oferecimento dela, meu amigo, da Bot Internet. A internet que cabe no seu bolso, internet que não trava. Isso daí é pra quem exige qualidade. O link está na descrição. Olha, a Folhas Bordado entrega pra você tudo o que você precisa em bordado. Todas as camisas do Hoje Tem Galo são feitas na Folhas Bordado. Os bonés são feitos na Folhas Bordado. O link tá na descrição se você quer um boné com o seu bordado, com a sua empresa. Sensacional, uma camisa sensacional nós entregamos pra você. Não jogue fora a oportunidade que você tem de locar, de vender e aí, aqui com a gente na Imobiliária Tempone. Segurança e transparência em cada negócio. Se você precisa de alguém que administre os seus imóveis, é com a gente da Imobiliária Tempone. São 30 anos com 3 unidades espalhadas em Belo Horizonte e nós temos jurídico próprio, ou seja, nós resolvemos todos os seus problemas. Nós não terceirizamos problemas e sim soluções. Olha, não jogue fora essa oportunidade de você adquirir o kit da massa da Serras Mar de Minas. É aquela paixão mineira como a gente, meu amigo. Nós vamos unir aqui sabor e tradição e paixão. Tudo isso pela família e pelo galão da massa. Os produtos são deliciosos, eu garanto a qualidade para vocês. Entre aqui no QR Code, compre agora mesmo. E olha, não joga fora outra oportunidade também é de deixar de ser calvo, tá? Vem deixar de ser careca aqui no Instituto Céspedes, afinal de contas o transplante capilar mais... Ó, gente, sem exagero, é o melhor transplante capilar do Brasil. Disparado. Olha aí, ó. Ó. Não tem falhas, né? 10 anos mais novo, é um novo CPF, primeira consulta é gratuita e 13% de desconto se você fechar com a gente. Bora de começar com as notícias da seleção, as notícias da Copa do Mundo e a primeira que vem aqui é interessante, né, gente? CBF planeja a volta de Neymar à seleção na partida contra o Haiti, né? Via o Globo. Aí, de repente, senhoras e senhores, sai hoje assim, ó... Viu o UOL, via Globo, viu o UOL, via PVC, viu o Pedro e viu o Daniel. CBF não pretende falar oficialmente sobre o resultado de exame de imagem de Neymar realizado hoje no treino dessa segunda-feira da seleção. O jogador não treinou com o grupo e passou por mais uma sessão de fisioterapia. O camisa 10 está praticamente fora da partida contra o Haiti na sexta-feira. Não há previsão segura para a estreia do craque. Eu já falei para vocês, gente, a primeira informação dada pelo Rodrigo Lasmar lá atrás, quando ele comenta sobre isso, você percebe ali ele falando da lesão. Na verdade, ele não pronuncia desse jeito, né? Mas nós entendemos que era depois dos jogos. Todo mundo noticiou que o Neymar só voltava depois da fase de grupo. E aí eles estão querendo colocar com o Haiti para poder desviar o foco, para poder falar. É sobre isso, é desvio de foco total nessa história. Não tem outra conversa que não seja essa. Então assim, cara, ele não vai jogar tão cedo, então a gente tem que ter isso aí claro. Bom, a imprensa espanhola falou do Rafinha, olha só, Rafinha com a camisa da seleção brasileira é uma decepção. A atuação dele na estreia com o Marrocos foi péssima, Ancelotti mantê-lo durante 90 minutos é inexplicável, diante de um futebol paupérrimo apresentado pelo jogador. Nós da imprensa e torcedores cobramos com razão o protagonismo de Vinícius Júnior na seleção, mas temos que cobrar também do Rafinha, inclusive quando abriu a boca para dizer ia fazer acontecer, levou de 4 da Argentina e tomou tapinha na cara e não fez nada. É a verdade, né, cara? O Rafinha na seleção não consegue jogar, não consegue ser o cara, não consegue entregar um futebol de alto nível, né? E a gente vê isso com toda a evidência do mundo, mas fato é também, e eu acho que a gente tem que chamar essa análise, o time do Brasil, cara, ele tem que ser esse aqui. O Alisson no gol, na direita, eu André, ia de Danilo, na esquerda, mantia aquele que jogou no Galo. Cara, a zaga da seleção brasileira já é a melhor que tem. Agora o meio-campo é que me incomoda. O meio do campo eu jogaria com o Ederson, com o Gabriel e com... Nossa Senhora, e com o Danilo do Botafogo. Seria esse trio aqui. Rap, mas você vai jogar num 4-3-3? Sim. Aí lá na frente, na central, Endrick puxando a bola, vindo de um meio de trás, com Vini Júnior aberto de um lado e Luiz Henrique aberto do outro. Vini na esquerda, Luiz Henrique na direita. Esse seria o meu time, um 4-3-3, sem sombra de dúvida. Funcionaria muito melhor, cara. Porque primeiro você vai fortalecer o meio-campo, consegue subir, voltar, trava o meio-campo, fecha espaço, tem jeito, não tem problema jogar. Nós não somos os craques de 2002, senhoras e senhores. Nós não somos os craques de 2002. Nós somos um time comum de Copa do Mundo de 2026. Então vamos jogar com o meio-campo com o Ederson, com o Gabriel e com
Pô, acabei de falar o nome do cara e com o Danilo, que vai dar certo. Casimiro nem pensar, meu irmão. Você é louco. Você é louco. E, cara, o Danilo, ele chegando ali, ele vai bater na bola. Ele é muito bom, cara. O Danilo, ele é diferente. Ele quer mostrar que é diferente pra poder voltar pra Europa. Então, esse que tem que ser o time da seleção, mas não vai ser esse. Bom, vamos falar agora do Natanael. Nós estamos falando aqui dia a dia de jogadores do Galo. Hoje é dia de Natanael na tela. Cara, Natanael, nas últimas notas SofaScore, foi assim desde que chegou no Galo. 6.7, 6.8, 6.7, 6.8, 6.6. Dezembro não jogou, que também teve férias. Aí janeiro, 7, fevereiro, 6.1. Março, 6.5, 6.7, 6.7. Ele nunca conseguiu ser um jogador de alta performance e alto destaque, né? Ele não consegue. O Natanael, pra mim, é um jogador comum. Por isso que eu falo muitas vezes que quando o Léo assumir, ele vai assumir essa zaga pela direita, que o Atlético vai formar um trio, fechando mesmo a zaga, e assim vai ser um 3-4-3, e essa é a ideia do Atlético trabalhar, que o Atlético vai trabalhar com 3 ali. Mas e o Lodge? O Lodge vai jogar aberto na esquerda, com o primeiro volante contratado e com o Maicon como segundo volante, e aqui, ó, é o único lugar que reside a minha dúvida. Quem ele vai pôr? Ele não vai pôr um lateral, é capaz de ele pôr mais um meio campista. É capaz de ele pôr mais um meio campista. E lá na frente os pontas, né? Então assim, cara, eu acredito muito. Não, o Lodge vai jogar lá atrás. Não vai, cara. O Lodge vai jogar livre pro volante fechar aqui desse lado. O Atlético vai pra um 3-4-3 honesto. Muito fechadinho, muito travado. Eu acho que é isso que vai acontecer. O técnico sabe que ele não vai conseguir contratar aqueles atacantes mirabolantes, aqueles atacantes de alto nível, aqueles atacantes que vão afundar o adversário, que ele tem que travar o jogo, que ele tem que fechar lá atrás. E é nisso que eu acredito, cara. Posso estar errado? Óbvio que posso. Não sou o senhor da razão não, meu irmão, mas eu acredito demais que essa vai ser a ideia do Atlético. Por que você acredita nisso, Ré? Porque é o seguinte, cara, como o Atlético não tem grana para contratar atacantes de alto nível, o Atlético precisa fazer isso. Bom, mas vamos voltar pro Natanael, né? Que eu tô falando do que eu acredito, não tô falando do Natanael. Cara, a temporada do Natanael, ela é ok. Ele não joga mal, mas ele também não joga bem. Ele não faz partidas assim, que a gente fala, porra, teve sim, teve contra o Ceará, ele foi bem, e contra o Puerto Cabelo ele foi bem. Mas olha só, é contra essas equipes pípias. Contra o Vasco não comprometeu, contra o Puerto Cabelo 7.2, Corinthians 6.4, Cienciano 6.8, Mirassol 6.9, contra o Ceará 7.3, beleza. Quanto Botafogo, 6.6, Juventude, 6.4, Cruzeiro, 6.2, Flamengo, 5.8, ou seja, cara, ele jogou os 90 minutos. Então assim, cara, é um jogador absolutamente comum que não vai entregar tanto. Muita gente fala da venda do Natanael, eu não acredito que nenhum time compre o Natanael, não. Eu acho que o Natanael despertou o interesse do Corinthians um tempo atrás e só mais nada. Bora falar agora do Museu do Galo, né, cara? Uma notícia boa, porque isso é a história atleticana acontecendo, cara. Vamos lá, ó. Tá lá no meu Instagram, sigam lá pra vocês poderem ler o Rap Show Notícias, tá? O Atlético deve iniciar nos próximos dias a obra do aguardado Museu do Galo, que será instalado na Arena MRV com cerca de 2.800 metros quadrados. O espaço foi aprovado em 2025 e terá exposições. A área técnica como Calçada da Fama é dedicada aos grandes ídolos da história alvinegro. O projeto promete oferecer uma experiência moderna e interativa aos visitantes, com ambientes imersivos, conteúdos digitais e atrações que relembrarão momentos marcantes da história do clube. Além do museu, o atleta também planeja criar na sede Lourdes um complexo de memorial, loja do Galo e um bar temático para os torcedores. A expectativa é que o espaço seja inaugurado em 2026. Segundo o presidente Sérgio Coelho, a iniciativa busca preservar a história do clube e fortalecer a conexão da massa com o legado construído ao longo de mais de um século. Bom, cara, isso é muito importante. Aí tem uma foto aqui bem legal, né, da vez que o Atlético foi a seleção mineira e ganhou do time do Pelé, mas a camisa aí recente dos títulos. Cara, vamos lá. Muita gente torce o nariz, né, pra essa questão. Museu, pra que museu? Cara, é a história do seu time completamente ali, a história do glorioso Clube Atlético Mineiro, cara, não tem como não olhar pra isso e ter um orgulho absoluto, não tem como você olhar pra isso e não se identificar por completo. Eu olho pra essa história nossa e eu fico apaixonado, eu fico maravilhado. Então, assim, cara, eu quero entrar num lugar, sabe, cara, e viver, mostrar pros meus filhos a história do time que eu torço, mostrar pros meus filhos a glória que é o Galo. E eu acho que isso tem que ser importante, porque primeiro isso monetiza muito a Arena MRV, cara. A Arena MRV precisa ser monetizada. E no que eu tô querendo dizer isso? Ela precisa se tornar um ambiente que no dia a dia, além dos shows e dos eventos empresariais, que o torcedor participe, que o torcedor possa contratar a Arena para fazer pelada, sabe aquela pelada de
final de ano de atleticano dentro da Arena MRV, né, desde que não use o uniforme do Cruzeiro, nem nada disso e tal, e coloque multa lá pro responsável se cantar a música do Cruzeiro, nada disso, é pelada de atleticano. Pelada empresarial, você visitar um museu, você fazer a loja do Galo mais inteligente, uma forma muito mais dinâmica ali dentro. E você trabalhar isso, cara. O Atlético hoje é muito pouco trabalhado. Colocar lá aquele negócio que desce assim, que você desce segurando assim, que é bacana lá, claro que, né, com as devidas seguranças, eu esqueci o nome disso. Enfim, então tem que ter muita coisa. Eu já falei, a Arena MRV aos sábados, que não tiveram jogo. Domingo é jogo, sábado, a esplanada, velho, tem que fazer show ali dentro. E gente pra vender roupa, comida, brinquedo, bijuteria, essas coisas. Igual tem essas feiras por aí. Ter a feira ali, colocar o estacionamento mais barato. Ó, o estacionamento pra quem vir na feira é 20 conto. Vai lotar a feira, vai ter uma música ao vivo, entendeu? Pô, mas o espaço é público. Cara, contrata. O espaço público pode ser contratado também. Nós precisamos monetizar a NMRV. Próximo tema é essa bomba pesada que caiu lá na CBF, né, bicho? Os caras, velho... Sabe o que é? Ó, primeiro eu vou pôr o áudio, escuta o áudio. Já terminando, o presidente da CBF, Samir. Ele levou a amante e a mulher. A mulher ele deixou no México e a amante em Nova York. Tudo No México comendo pimenta. Ô, cara, o presidente da CBF, esse presidente, é o único que tá fazendo alguma coisa, cara. E agora, vai ter até a foto dele com a mulher lá. Eles colocaram a foto dele com a mulher, saca? Cara, olha, eu vou falar com vocês, cara, é o único presidente da história da CBF que tá tentando fazer uma coisa e me dá uma mancada dessa e faz uma merda dessa, cara. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com futebol? Cara, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Segundo o Juca Kfouri, segundo outras pessoas, o que tá acontecendo que isso começou a vazar é que o presidente combinou dele ter um mandato e ele tá querendo ter dois. E ele tá agilizando isso lá dentro. E tem gente na CBF que não tá gostando da maneira que ele tá fazendo essa gestão. Uma gestão, na minha opinião, muito mais moderna, muito mais eficiente, muito mais eficaz do que vinha acontecendo. Porque nós tínhamos uma gestão de CBF muito ruim. Esse cara colocou as coisas para andar dentro da CBF. Coisas que a gente estava pedindo há 10, 20, 30 anos. Copa do Brasil, exemplo, com o primeiro e o segundo classificando para Libertadores. Mudar o Campeonato Brasileiro. Colocar o Campeonato Brasileiro começando no início do ano. Mas o Mineiro, cara, é só você jogar com reserva. Que se lasque a Federação Mineira para lá. E vamos colocar o campeonato da maneira que tem que ser. Quase que eu derrubo o copo. Entendeu? E eu não tô achando ruim de jogar o Campeonato Mineiro, não. Seria bom os reservas jogando Mineiro no time principal, que você dá uma rodagem, você dá uma dinâmica, e quando você precisar do time numa Sul-Americana, num brasileiro, o time tá concentrado, então eu acho que é até bom. Você vai ter mais jogos pra poder ter também, nós vivemos de futebol, a gente adora. Então não tem problema o Campeonato Mineiro existir, desde que seja um pensamento dos times, ó, vamos pôr os reservas, vamos pôr os moleques da base, vamos fazer teste, né? Então assim, cara, esse cara colocou o impedimento semiautomático, esse cara tá criando a liga, porque ele é que tá pondo isso pra andar, porque os times não conseguem fazer, esse cara tá criando fair play financeiro, aí ele vai me dar uma mancada dessa, tomara que ele consiga corrigir a rota, porque vida pessoal não tem que se intrometer com o trabalho. Agora, o problema é que eles dizem que ele usou a verba da CBF, então o cara que tá tentando, aí é que loucura, né, bicho, o cara que tá tentando organizar o futebol, não moralizar. Não estou dizendo que ele tá moralizando o futebol, tá? Vou deixar isso muito claro. Mas que tá tentando organizar o futebol, me dá uma mancada dessa e agora vai rodar, né, meu amigo? Que não tem jeito. Se ele pagou com verba da CBF, ele tá fudido. Gente, bora falar de Franco na Liga Americana, rapaz. Olha, isso é informação, tá? Alan Steven Franco está sendo monitorado por 3 times da Liga Americana. E como ele tá jogando lá, e cara, o primeiro jogo, na minha opinião, foi um bom jogo do Alan Franco. Gostei do jogo do Alan Franco. Acho que o Alan Franco foi muito bem lá, tá certo? Essa é a minha opinião, né? Ele teve a 3ª maior nota do Equador contra a Costa do Marfim. Isso pra ele é excelente, mostrou qualidade e tudo, enfim. Ele foi substituído porque, velho, ele se matou em campo pra segurar o lado dele. E assim, cara, eu vou te falar um negócio. O Alan Franco, muita gente critica muito o Alan Franco, e eu acho até justo as críticas a ele, porque o Alan Franco não apresenta um futebol de alto nível. O futebol do Alan Franco não é aquele que encanta, deixa a gente abobado, mas o futebol do Alan Franco é de cumprir função de que ele não tinha que fazer. Porque o Alan Franco é segundo volante.
né, joga de lateral como terceiro zagueiro. É isso que ele sabe fazer, principalmente essa função de lateral como terceiro zagueiro na seleção do Equador. Essa é a função primordial. Primordial não, a função que ele se dá bem. A primordial dele é segundo volante. Ele joga de primeiro volante na área porque não tem outro. E aí ele não consegue jogar em bom nível e não vai conseguir mesmo, porque ele não consegue fazer a função de primeiro volante bem. Ele não dá conta fisicamente de fazer ela também. E aí todo mundo chama ele de bagre, isso e aquilo, mas é um cara que é titular absoluto da sua seleção. Seleção essa que tá na Copa do Mundo, seleção essa que classificou, né, do seu jeito, e por fim tem muitos interessados. Vamos lá, Liga Americana interessado. O Atlético não faz questão nenhuma. Se chegar a proposta, vende. Porque eu perguntei, lembra, quando eu falei na semana passada, falei ontem, sobre a questão de venda de jogadores, se tem jogador inegociável, se não tem, e a pessoa chegou para mim e falou assim, não existe nenhum jogador no Galo que é inegociável, qualquer jogador é negociável. Então assim, a informação que chega é que Alan Franco tem times da Liga Americana de olho. Opinião, se chegar uma proposta aí, tranquila, vende, recupera o dinheiro e tenta investir num jovem. Bora falar agora do Kendry Páez, é assim que fala? Kendry Páez? Bom, senhoras e senhores, o jogador está livre, olha a informação, ó, Kendry Páez, meia, deixou o River Plate, o jogador estava emprestado pelo Chelsea ao clube argentino e é uma ótima oportunidade de negócio para o Atlético, que busca jogadores livres. O equatoriano começou bem no Del Valle e pode reencontrar com seus compatriotas no Galo. Isso é muito bom, porque ele tem apenas 19 anos, o valor de mercado dele não é alto, é 8 milhões de euros, o valor de contrato, então ele está liberado, o Chelsea liberou. Gente, vamos contar um pouquinho a história desse jogador. 19 anos, de Guayaquil, equatoriano, 1,78, meio ofensivo, tá? Meia ofensivo. Jogou aí, vamos lá, no Independente Del Valle, foi vendido pro Chelsea por 10 milhões de euros, foi emprestado pro Strasbourg da França, voltou pro Chelsea, foi emprestado ao River Plate, mas agora está voltando, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nos números dele nessa temporada pelo River Plate. Foram 35 jogos, 2 gols e 1 assistência, tá certo? Na Liga Conferência Europa, ele jogou todos os jogos como titular. Nos amistosos que ele fez, titular em praticamente todos, não, mentira, 45 Estados Unidos, 62 México, 13 Canadá, não utilizado, 50 Arábia Saudita, Guatemala 35, tá? E na Liga Argentina, 19, ele amargou ali uma reserva, no começo ele estava com uma recuperação de ritmo, depois reserva, não jogou, titular, não jogou 3 jogos, titular, 10 minutos e meio jogo, ali entrou no intervalo, tá? Na Copa isso nessa temporada, tá, gente? Que começou na Argentina em fevereiro. E foi até agora. Nos playoffs também só jogou um jogo, tá? Na Copa Sul-Americana, ele entrava 39 minutos, 45, 11 e 7. Copa da França não jogou. As estatísticas dele, tá? No River. Banco 6.7, 6.6, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.6. É dentro disso as estatísticas dele. E na estatística do último, pela seleção do Equador, vamos ver aqui se ele jogou. Eu nem lembro se ele jogou ou não esse jogo, cara. Deixa eu ver aqui se ele jogou esse jogo aqui. Costa do Marfim. Nem sei se ele foi convocado, né? Tô falando aqui dele, mas não lembro se ele nem foi convocado. Vamos ver aqui. Ele não foi convocado, não. 19 anos, não foi convocado. É isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu tô loucão. Tô não. Foi convocado, não. Bom, e aí, gente, vocês acham esse nome interessante? Eu acho que é um nome bom de aposta, tá? Surgiu muito bem, jogador de muita qualidade. Ah, aqui no Atlético não tem um meia desse. Não tem, não. Não tem um meia desse, não. O que tem 17 anos, ainda não tá tão pronto, não tem vivência, né? Esse aqui jogou no River, jogou no Chelsea. Então eu acho que seria interessante. Mas sua opinião, qual que é? Agora eu vou falar do que você quer saber. Peter Griven. 18h54 aqui a minutagem, bora falar disso no oferecimento da Desembola. Precisou de grana, a gente desembola pra você, parcelamos de 12 a 18 vezes o empréstimo que você tanto necessita, tá? É o seguinte, gente, você tem que ter um cartão de crédito com limite liberado. Ah, meu cartão aqui tá com 15 mil de limite. Pronto, a gente empresta esse valor, parcelamos de 12 a 18 vezes, o dinheiro cai no Pix à vista e você me paga parcelado. Qualquer lugar do Brasil, eu ajudo você com a Desembola. Agora não esquece da Repsol de consultoria em consórcio, não. Gente, aqui é planejamento pra você juntar dinheiro
dinheiro para você construir patrimônio. A gente que não tem condições, que não recebemos herança, gente, nós temos que trabalhar para poder juntar uma grana boa. E o consórcio é a melhor pedida, é a melhor medida, tá certo? Garanto para vocês isso. Se você vier aqui para a Repsol de Consultoria em Consórcio, você vai comprar uma carta de 100 mil reais por apenas 340 mil. Ó, 340 reais. Olha isso. Rep, quero fazer um consórcio de carro. Nós fazemos para você vai adquirir o seu carro muito mais rápido. Entre em contato agora mesmo, planejamento financeiro é com a gente. Bom, começou uma especulação muito pesada que o Peter Griffin, né, vai comprar a SAF do Atlético. Que isso tá batendo na cabeça de todo mundo, principalmente por, do nada, ele ter falado na entrevista ao Frossá que o time dele é o Atlético, que ele pensa no Atlético, o Atlético é um excelente time para se investir agora. Vou contar a realidade para vocês, porque isso daí eu já tenho de informação há um bom tempo, tá? Olha, o que acontece é o seguinte, o Atlético fez a quitação de dívida bancária, esse histórico eu vou ter que dar até antes. O Atlético estava querendo vender parte da SAF para grupos internacionais e mostrou o Atlético para todo mundo. Ninguém quis. Ninguém quis. Todo mundo que quis colocou muito pouco e queria muito mais. E aí, cara, o Atlético teve o Rubens Menin, a turma teve que elaborar uma estratégia de diminuir o valor do Atlético, eliminar o Vorcaro, que atrapalhava essa transação, porque você colocar a sua empresa com o Vorcaro, que hoje é um cara preso e tudo, era um problema. Diluiu praticamente o Vorcaro por inteiro, você não pode levar o cara a zero, mas nesse momento, mas você diluiu ele por inteiro. Depois disso, pegou essa grana, colocou dentro da SAF Atlético, porque lembra, Galo Holding é dona da SAF Atlético. Galo Holding é associação. E aí a Galo Holding colocou o dinheiro, diluiu da associação também no segundo momento, e aí essa grana reduziu a dívida bancária do Atlético. E agora o Atlético tem duas dívidas importantes. Uma dívida tributária, 3 na verdade, na ordem de 400 milhões, o CRI na ordem de 380 milhões e por fim dívidas com clubes, jogadores, etc. de 250 milhões. O Atlético já levou a dívida bancária quitada, o CRI, o Atlético precisa de alguém, dívida tributária, o Atlético entende que não precisa pagar imediatamente, é um parcelamento que dá para cumprir, mas existe uma dívida problemática que além do CRI é a dívida com jogadores e trabalhistas. Então o Atlético desses 250 milhões que devia está tentando renegociar 150 milhões, já negociou 50, falta 100. O Atlético está em etapas e está solicitando. O que é esse parcelamento, gente? Para pagar em 6 anos. Se você parar para pensar e o Galo conseguir esse parcelamento, nós estamos falando de 150 dividido por 6. Claro que você tem uma entrada. Então seriam 25 milhões por ano. Dividido por 12 dá 2 milhões. É um salário de um ótimo atleta, né? Então por mês você vai pagar um salário de um ótimo atleta em 6 anos para quitar a sua dívida. Então é muito sobre isso. O Atlético reduziu. Mas por que você está dando esse contexto todo? Aonde você quer chegar? Era simplesmente para se o Peter Griffin vai comprar ou não. Aí é que tá. Primeiro, o Atlético primeiro o Atlético tirou o Vorcaro do negócio. Segundo, o Atlético, que era um problema grave. Segundo, o Atlético eliminou a dívida bancária. E terceiro, o Atlético está negociando esses 150 milhões. Por que não os 250? Porque a dívida FIFA, isso não tem conversa. Você pode renegociar com os times lá fora. Mas aqui não. E aqui você tem essa vantagem, porque os times da FIFA levam o processo lá para a FIFA e ganham, você tem que pagar. Então esses 100 milhões o Galo vai ter que pagar. Com essas negociações encaixadas, o Atlético vai chegar no mercado, como já está no mercado, eu já tinha contado isso para vocês, falar aqui, ó, lembra que eu estava desorganizado? Lembro. Agora não tô mais não, tá aqui, ó, minha situação financeira auditada, bonitinha pela Ernst Young, que é uma empresa internacional. E agora, vale a pena investir? Agora vale a pena investir. E o que o Atlético quer mais do que tudo do investidor? Algo próximo de 500 milhões de reais. Por que, Rep? 500 milhões de reais? Porque isso eliminaria o CRI, eliminaria qualquer dívida FIFA, ainda teria um poderzinho de investimento. Esse é o objetivo do Galo. Rep, isso vai acontecer nos próximos meses? Não. Você vai começar a ouvir de, fundo quer investir no Galo, outro fundo quer investir. Porque o Atlético, agora que quitou a dívida bancária, agora que tá mais organizado, ele vai fazer um novo valuation. E aí vocês vão ver, o valuation vai fazer assim, ó, vai dar uma boa subida para apresentar, ó, o time vale tanto. O que o Peter Griffin falou na entrevista dele? O endividamento do Atlético era tão ruim, mas tão ruim que o mercado não quer pagar o que o Atlético entende que vale. Então os caras não investiram. Bom, vai o Peter Griffin virar dono do Atlético? Interesse ele tem, assim como outros fundos já demonstraram, desde que o Atlético fosse organizado. Então, se o Peter Griffin tiver as cartas na manga certa, ele com os investidores, ele pode até tentar fazer algum tipo de negócio.
Mas sendo muito sincero com vocês, eu não acredito que Peter possa fazer qualquer coisa. Quem for investir no Atlético será investidor, opinião, tá? Será um investidor fora desse cenário, será um grupo de investimento pesado. E aí vamos ver o que acontece. Cenas dos próximos capítulos, como eu falo pra vocês, nos aguardam. Quero que você deixe o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, tamo junto e valeu!